Agora, 8h04, doutor Moisés Carvalho, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes, aos que nos assistem pela TV Candidez. Um abraço. Pessoal, quiser, já pode mandar sua pergunta pelo 3222-0001 ou 3222-0002. Lembrando que também é possível mandar perguntas para o doutor Moisés, para o doutor Moisés, doutor foi foda, né? Agora, para o doutor Moisés, através do 996610993, 996610993. Já tem pergunta, Fabiano? Então já tem pergunta, vamos lá então, hein? Vamos ouvir. Doutor Moisés, eu gostaria de saber se a reforma trabalhista alterou o acordo do banco de horas. Sim. Bom dia. Então, sim, alterou bastante o banco de horas. Na verdade, eu gostaria de explicar. O banco de horas, inclusive, é um sistema de compensação de horas a longo prazo. Ou seja, na regra atual, o banco de horas, para ser implantado dentro de uma empresa, tem que haver necessariamente a participação do sindicato, cuja vigência é de até 1 ano. Então, ou seja, aquelas horas suplementares à jornada de trabalho, as horas extras que o trabalhador, porventura, fizer, o empregador tem um prazo de até 1 ano, 12 meses, para dar compensação, ou seja, a folga compensando essas horas. Com a reforma trabalhista, o banco de horas passou a ser mais flexível, a implantação. Então, agora o banco de horas vai ser possível também ser implantado por acordo individual com cada trabalhador. A única diferença é a vigência, que então de 1 ano passa a ser de até 6 meses somente. Então, vai se manter, após a reforma trabalhista, tanto o banco de horas com a participação necessária do sindicato, cuja vigência será de 12 meses, e agora também o banco de horas por acordo individual com o empregado com a vigência de até 12 meses, de 6 meses, perdão. Interessante, hein? Eu não sabia que haviam tido mudanças nesse aspecto, não. E eu uso o banco de horas, viu? Mas vamos lá, tem mais pergunta para o doutor Moisés Carvalho. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Moisés. Eu sofri um acidente na empresa em que trabalho. A empresa é obrigada a abrir a CAT? A CAT, né? CAT, ou seja, a comunicação de acidente de trabalho. Realmente é um assunto bastante pertinente e corriqueiro hoje. Então, o que acontece? A CAT é obrigatória, sim, e é uma obrigação da empresa de fazê-lo, no prazo de 1 dia útil após o acidente. Mas vou explicar um pouco mais. São três ocorrências que deverão ser abertas à CAT. A primeira delas é o acidente de trabalho, ou seja, que é aquele fato único que ocorre durante o exercício do trabalho, que pode causar uma lesão ou um trauma funcional para o trabalhador, causando, inclusive, implicando em morte ou uma redução da capacidade laborativa. Em segundo caso, nós temos também o acidente de trajeto, que é aquele acidente que é ocorrido com o trabalhador durante, naturalmente, o seu trajeto, desde que seja aquele trajeto habitual e que não haja interrupção nem desvio. E terceira e última ocasião em que deve se abrir a CAT é a doença ocupacional. Ou seja, aquela doença que é produzida, desencadeada ou agravada com a atividade peculiar do trabalho. Então, nesses 3 casos, obrigatoriamente o empregador deve comunicar a CAT. Mas o que poucos sabem é que não necessariamente tem que ser o empregador. O próprio empregado, inclusive, pode também fazer a comunicação do seu acidente. Existe, inclusive, um aplicativo para esses smartphones que é fornecido, você consegue baixar diretamente no site da Previdência Social. Então, o trabalhador consegue, inclusive, sozinho fazer a comunicação da CAT. O pessoal está mandando aqui no WhatsApp também se pessoa que já se aposentou pode voltar a trabalhar. Sim, claro, e volta a trabalhar, inclusive a contribuir também. Não existe impedimento nenhum para isso, porque adquiriu a aposentadoria era um benefício que você adquiriu porque cumpriu com algumas regras e que nada te impede agora de voltar para a atividade também e, inclusive, continuar contribuindo para o regime. Então é interessante isso também. Só porque deu o prazo do INSS não quer dizer que a pessoa tem que aposentar de também. Forma né? alguma, de forma alguma. Ela pode pedir a aposentadoria, mas continuar trabalhando. Pode acumular aposentadoria com salário. O autônomo faz muito isso, não é? E quando ele paga como autônomo o INSS, Sim, ele aposenta, mas continua exercendo a função. É uma tendência, né? Que os trabalhadores hoje também continuam com a sua vida ativa por mais tempo, inclusive após a aposentadoria. Tem mais perguntas?
Então você pode mandar a sua pergunta através do 996610993, 996610993. Pode escrever, pode mandar áudio ou pode ligar também, que a nossa equipe está ali para anotar para você também a sua pergunta no 3222-0001 ou 3222-0002. Advogado é o Dr. Moisés Carvalho, que responde perguntas sobre direito trabalhista. Enquanto você liga para fazer a sua pergunta, deixa eu falar aqui de um veículo que foi roubado no final de semana. Trata-se de um Corolla e os proprietários estão aí tentando localizar o carro. Inclusive, se você tiver informações, pode repassar. O carro estava com um monte de coisa dentro, viu, gente? Tinha celular, tinha documentos pessoais. É um Corolla XRS, a placa dele, um Corolla XRS preto, a placa dele é OPAA 8835, OPA 8835. O pessoal da TV conseguiu separar o vídeo, inclusive os proprietários do veículo conseguiram registrar a ação dos bandidos levando este veículo. É um Corolla XRS preto, placa OPA 8835. Se você ver esse veículo, aí as imagens mostrando o momento do roubo do Corolla aqui pela TV Candidez. Se você tiver informações, repasse para o telefone 190, que é o telefone da polícia. Olha, gente, Corolla é até realmente um carro muito bonito, é um dos que eu mais gosto, mas ele está na lista dos carros mais roubados em Minas Gerais. Vou até colocar essa lista depois no portal do Sistema MPA para quem tiver curiosidade de saber quais são os carros mais roubados no estado. Entre eles está o Corolla. A versão mais antiga do Corolla, a versão mais antiga, costuma ser roubada para desmanche. Já as versões mais novas são roubadas para revisão. Para vocês terem uma noção, quase 1% dos Corollas vendidos no estado de Minas Gerais são roubados. Olha que coisa, então é um dos carros favoritos dos ladrões. E em Divinópolis levaram esse Corolla aí, quem tiver informações, pode passar para o 190, um Corolla XRS preto, placa OPA 8835, OPA 8835. Ali vocês estão vendo, ladrões pegando o carro, vão arrancar com ele e vão embora tranquilamente, né? Os ladrões cada vez mais ousados. Um Corolla XRS preto, placa OPA 8835. 8h11, como diria o Marcelo Rezende, né? Em memória, agora corta para mim. Vamos continuar aqui com o Dr. Moisés Carvalho, respondendo às suas dúvidas sobre direito trabalhista. Doutor Moisés, a mãe em licença maternidade pode ser chamada antes para voltar ao trabalho? Não pode. A licença maternidade não é um direito, inclusive, só da empregada, é um direito da criança, né, que seja assistida diretamente. Então, ela não poderia abdicar desse direito, que, inclusive, não pertence tão somente a ela, mas assim ao filho. Eu estou perguntando isso, na verdade, até uma amiga que a patroa ligou e falou: não, mas eu estou precisando demais de você, não tem jeito de você dar um jeitinho, não. Só se ela quiser. Talvez isso possa ocorrer na prática. Ela né? nem mandou, ela está tentando induzir. Não, a gente dá um jeito, vê o que faz e tal. Isso acontece. Até porque não poderia mandar nesse caso, seria realmente um caso de um acordo. Mas eu entendo que, como eu disse, isso não poderia ocorrer porque isso é um direito que a lei garante para a criança, para o recém-nascido, que ele possa conviver, estar com a mãe durante esses 4 primeiros meses. Então é só se ela quiser fazer o acordo. Informal, né, inclusive. Existe a tolerância de atraso ou isso aí é mito? Não, existe. Existe uma tolerância de 5 minutos, tanto para a entrada quanto para a saída. É possível, sim. Então, ou seja, se o empregado ele começa a trabalhar provavelmente às 8 horas, ele pode chegar atrasado até 8h05 e se sair também mais cedo, 8h05, desde que o total de 10 minutos diários. Ah, tá. E o que acontece se o funcionário atrasa com frequência? O que o patrão pode fazer, doutor Moisés? Isso é uma falta grave ao trabalho. Né? Vale a advertência? Sim, aí, inicialmente começa-se gradativamente com uma advertência, depois pode progredir para uma suspensão, chegando até, inclusive, a falta mais grave, que é a demissão por justa causa.
Tá certo, então o pessoal deve ficar atento aí, porque tem gente que acha que é 15 minutos também, viu? Pode atrasar 15 minutos todo dia, a tolerância é de 5 De minutos. 5 minutos e 10 durante o dia. no Passou total. de 5, patrão pode mandar para casa e cortar o dia? Olha, isso aí é uma punição bastante desproporcional, né? Isso aí tem que ser analisado a cada caso, porque a lei não prevê esses detalhes. É uma falta sim, mas não é uma falta tão grave, então, ou seja, isso vai muito do bom senso, né? E depende da habitualidade do ocorrido. Tem pergunta ao telefone, vamos ouvir. Alô, bom dia, caiu? Ih, mas esse telefone hoje tá muito bom não, né? Bom, de toda forma, eu vou agradecer então. Conseguiu a nova linha? Bom, se a pessoa ligar novamente, a gente anota a pergunta e depois eu encaminho para o Dr. Moisés. Então, Moisés, de toda forma, eu vou agradecer a sua presença conosco. Te espero novamente na segunda que vem. Quem quiser, tem um e-mail, Dr. Moisés, para quem quiser mandar pergunta, tirar dúvidas também. Sim, tem moisés.carvalho@hotmail.com. Facinho de guardar, né? Seu Moisés já conhece. Isso. moisés.carvalho@hotmail.com. Pode mandar sua pergunta para lá, doutor Moisés responde para você, ou responde aqui no programa. Pode mandar para a gente também, que semana que vem ele está aqui para falar sobre direito trabalhista. Grande abraço, Moisés, boa Um semana, abraço, viu? obrigado a todos, um abraço.